Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Nós estamos agora na presença do Senhor Jesus para adorá-lo, para cultuá-lo. Eu quero chamar a sua atenção, você agora que está participando comigo, pegue a sua Bíblia, chame a sua família e vamos participar deste culto de adoração e louvor a Deus. Antes vamos orar. Eu quero orar por você e pela sua família. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa agora o teu filho, a tua filha, abençoa agora esta família, abençoa agora este culto de adoração e de louvor ao Senhor. Espírito Santo, revela-nos agora a tua palavra, fala agora aos nossos corações, e que a tua palavra, que é poderosa, graciosa, maravilhosa, possa produzir milagres em cada coração. Pai Santo, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. A partir do verso 16. Vamos ler a partir do verso 16. Até o verso 26. Do 16 ao 26. Mateus capítulo 19, verso 16 até o 26. O jovem rico. Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se, dizendo: Quem poderá então salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: Aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então o tema aqui deste texto que nós lemos é vida eterna. Vida eterna. Um jovem aproximou-se de Jesus, preocupado com a vida eterna. E ele aproximou-se da pessoa certa. Porque João capítulo 3, verso 15 e 16. Abre a sua Bíblia. Vamos usar a Bíblia. João capítulo 3, verso 15 e 16. Diz assim: Porque todo aquele que nele crê, não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 15:
Ao verso 16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todo o Novo Testamento está recheado com as revelações da vida eterna. Então este moço aqui de Mateus capítulo 19, a partir do verso 16, ele estava preocupado com o maior tema da sua época e o maior tema das épocas de hoje, que é a vida eterna. E a vida eterna nós encontramos exclusivamente em Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se continuarmos aqui em João, no capítulo 17, na oração sacerdotal, abra sua Bíblia, capítulo 17 de João, verso 3. E a vida eterna é esta, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna está relacionada com o único Deus verdadeiro, revelado em Cristo Jesus. Revelado em Cristo Jesus. A vida eterna é esta. É saber que o nosso Deus é vivo, poderoso, grandioso e maravilhoso. E a sua graça salvadora, a vida eterna é revelada em Cristo Jesus. Nos 4 evangelhos, se formos identificar um pregador da vida eterna, nós poderíamos dizer que foi João. O apóstolo João falou muito mais da vida eterna do que Mateus, Marcos e Lucas. João escreveu o seu evangelho, João escreveu a primeira epístola de João, a segunda epístola, a terceira epístola e também Apocalipse. E praticamente o tema central desses 3 livros foi vida eterna. Na primeira epístola de João, capítulo 5, abra sua Bíblia aí, 1 João capítulo 5, primeira epístola, capítulo 5, verso 11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho. Olha que coisa gloriosa, está em seu Filho. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 11. Agora o verso 12. Quem tem o Filho, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Verso 13. E estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus. Então a vida eterna está em Cristo Jesus. Voltando lá para Mateus capítulo 19, vamos voltar para Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. O jovem procurou a pessoa certa. O jovem estava preocupado com o tema certo. O jovem estava preocupado com a sua vida eterna. Meu irmão e minha irmã, eu quero desafiar você a preocupar-se com a sua vida eterna. Você está entendendo? A sua preocupação maior tem que ser com a vida eterna. A Bíblia diz aqui que esse jovem ele era rico, ele era bem sucedido, ele era príncipe, ele era influente,
Ele era religioso, preste atenção, olha, ele era religioso, ele guardava os mandamentos, ele era príncipe. Marcos capítulo 10 conta também o mesmo fato, Marcos capítulo 10, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, um jovem, o qual, olha, preste atenção, ajoelhou diante dele, diante de Jesus, e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Este jovem estava relacionando a vida eterna à religiosidade. Preste atenção nesta verdade. Ele estava relacionando a vida eterna à sua religiosidade. Ele dizia que os seus pais eram religiosos. Ele dizia que os seus pais ensinaram para ele os mandamentos desde criança. E esta referência aqui, ele aproximando-se de Jesus, Lucas capítulo 18, dá uma dica ainda melhor a respeito desse jovem. Lucas capítulo 18, verso 18, abra aí, abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 18, verso 18. Os três evangelistas falam deste jovem. A Bíblia nos diz aqui que Lucas, que era mais criterioso, nas suas informações, ele disse que um certo príncipe, esta referência de príncipe, era príncipe da sinagoga. Olha que interessante. É bem provável que este jovem era príncipe na sinagoga. Ele era entendido da lei. Ele era príncipe. E olha que interessante, Marcos capítulo 10, aqui a partir do verso 16, a Bíblia nos diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus. Ele caiu aos pés do Senhor Jesus e pondo-se a caminho, este jovem correu em direção a Jesus, ajoelhou-se diante de Jesus. Ajoelhou-se. Jesus estava cercado de uma multidão. Olha que interessante. Este jovem estava realmente preocupado com a vida eterna. Ele não estava preocupado com a multidão. Tem muita gente hoje que está preocupado com a multidão. O que a multidão vai dizer a meu respeito? O que a multidão vai pensar de mim? Se eu agora for denominado de crente, evangélico, o que a multidão vai pensar? Não, esse jovem aqui, ele estava preocupado com a vida eterna. E ele estava disposto a vencer quase todos os desafios. Ele caiu aos pés do Senhor Jesus. A multidão o viu caindo aos pés do Senhor Jesus. Era até interessante. Um comentarista diz que este jovem, ele causou até um impacto na sua congregação, na sinagoga, quando ele caiu aos pés de Jesus, reconhecendo Jesus como mestre e reconhecendo Jesus como bom. Ele reconheceu Jesus como mestre. Se ele reconheceu, ele já tinha informações. Ele já tinha tido informações que Jesus era mestre. Talvez ele estivesse acompanhando Jesus de longe. Talvez ele chegou à conclusão que Jesus realmente era o Messias, chamando Jesus de mestre. Ele pegou informações dos milagres de Jesus. Jesus era bom. Apesar que Jesus atribuiu a bondade exclusivamente a Deus, mas ele revelou o caráter de Jesus, de mestre e de bondade. E ele caiu aos pés do Senhor Jesus. Os outros da sinagoga talvez estivessem pensando, mas ele é príncipe, ele nos ensina a lei, e ele está carente de salvação.
E nós então que participamos da sinagoga, olha que contraste, este jovem príncipe, ele se humilhou aos pés do Senhor Jesus. Ele sabia que Jesus é mestre, ele sabia que Jesus é bom. E ele faz aqui uma revelação interessante diante ali dos seus seguidores da sinagoga. Talvez os seguidores da sinagoga estavam atentos ali àquele diálogo. Estavam atentos. Olha que interessante. Uma multidão estava com Jesus. Esse jovem cai aos pés do Senhor Jesus. A multidão observa tudo aquilo. Um príncipe, um líder da sinagoga, procurando Jesus como mestre, como bom e como salvador, e preocupado com a vida eterna. Preocupado com a vida eterna. E ele pergunta para Jesus, no verso 20, na última parte, disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? O que me falta ainda? Vamos analisar a pergunta desse jovem para Jesus. Talvez ele tivesse pensado: Jesus vai dizer para mim, na frente dos meus seguidores, na frente de toda a sinagoga, que não me falta nada. Talvez ele tenha pensado isso. Olha aí o nosso príncipe sendo avaliado pelo mestre Jesus, e o mestre Jesus dizendo que não lhe falta nada, que ele já está na vida eterna. Talvez ele tenha pensado consigo que Jesus iria avaliá-lo como aprovado para a vida eterna. E talvez esse jovem também, ele pensou consigo: eu já sou príncipe, sou influente, sou chefe da sinagoga, sou rico, tenho muitas fazendas, sou influente. Será que está me faltando alguma coisa ainda? Marcos diz que Jesus olhou para ele. Olha, vamos analisar aqui nos 3 evangelhos. A Bíblia nos diz que Jesus olhou para ele, o amou. Marcos capítulo 10, verso 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: te falta uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e siga-me. Jesus olhou para ele, o amou. Jesus olhou para ele, o amou. Jesus olha para você agora e ele te ama. Ele te ama. Jesus quer dar a vida eterna para você. Jesus te ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te ama e Ele quer dar a vida eterna para você. Preste atenção nesta verdade. O que é que está te faltando? Meu irmão, minha irmã, está te faltando a vida eterna. Talvez você pense que a sua religiosidade possa te salvar. Talvez você tendo um conhecimento de Jesus como mestre e como bom é o suficiente para salvá-lo. Talvez você pense isso. Eu vou reconhecer Jesus como bom e como mestre, e eu vou guardar os mandamentos, e isto é o suficiente para eu ser salvo. Lucas capítulo 2, verso 11. Quando os anjos revelaram para os pastores que Jesus havia nascido, os anjos disseram: eu vos trago boas novas, que hoje vos nasceu Jesus, o Salvador, o Cristo e o Senhor. Olha, preste atenção: o Salvador,
o Cristo e o Senhor. Este jovem, aqui do texto de Marcos capítulo 10, Mateus capítulo 19, Lucas capítulo 18, estava reconhecendo Jesus como mestre, como bom, estava reconhecendo Jesus como Salvador, estava reconhecendo Jesus como doador da vida eterna, mas não queria ter Jesus como Senhor, não queria obedecer a Jesus. Tem muita gente hoje que facilita muito a salvação. Tem muitos pregadores hoje que dizem: confessou a Jesus como Salvador, está salvo. Confessou a Jesus como Salvador, está salvo e salvo para sempre. Tem muita gente enganada nas igrejas. Tem muita gente que crê que Jesus é bom, que crê que Jesus é mestre, que crê que Jesus é Salvador, mas não querem tê-lo como Senhor, não querem tê-lo como Senhor. É bom ter Jesus como mestre? É bom ter Jesus, experimentar a bondade de Jesus? É bom crer em Jesus como Salvador? É bom reconhecer a Jesus como Cristo, como ungido de Deus? Agora, é bom ter Jesus como Senhor? É melhor ainda. Você está entendendo? É melhor ainda. É bom ter Jesus como mestre, usufruir a bondade de Jesus, crer em Jesus como Salvador. Mas se você não ter Jesus como seu Senhor, você corre o risco de não ser salvo. Você corre o risco de não ter a vida eterna. Você corre o risco de não ir morar no céu. Não basta usufruir da bondade de Jesus, não basta entender que Jesus é mestre, não basta usufruir do amor de Jesus, não basta. O que importa para todos nós é termos Jesus como Senhor. Você está entendendo? Tem muitas igrejas por aí que não pregam Jesus como Senhor. Tem muitos pregadores que não entendem que Jesus é o Senhor. Tem muitos pregadores que não têm Jesus como Senhor. Tem muitas igrejas que não têm Jesus como Senhor. Jesus escrevendo, falando à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, abre a sua Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse capítulo 3, verso 20, Apocalipse capítulo 3, verso 20, leia comigo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ao que vencer, verso 21, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Aleluia. Jesus falando da igreja de Laodiceia. Agora, se voltarmos aqui no verso 17, olha o que Jesus diz para a igreja de Laodiceia. Olha o que a igreja de Laodiceia diz para Jesus. E os teólogos dizem que a igreja de Laodiceia é o retrato da igreja dos últimos tempos. É o retrato da igreja dos últimos tempos. A igreja de Laodiceia aqui diz, olha, é o retrato da igreja dos últimos tempos, de hoje. Rico sou, estou enriquecida, e de nada tenho falta. Aí Jesus diz, e não sabes, igreja de Laodiceia, que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nua. Misericórdia. Olha o retrato que Jesus dá para a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia diz,
de nada eu tenho falta, não me falta nada. Foi o que o jovem rico falou para Jesus: o que me falta ainda? A igreja de Laodiceia, neste mesmo pensamento, está dizendo: eu não tenho falta de nada, eu sou rica, eu estou enriquecida, eu não tenho falta de nada. Aí Jesus olha para a igreja de Laodiceia, olha para a igreja contemporânea hoje, e diz para a igreja: você não sabe que você é desgraçada, destituída da graça de Deus? Você não sabe que és miserável, pobre, cega e nua? Misericórdia! Meu irmão e minha irmã, a igreja que não tem Jesus como Senhor, a igreja que não tem Jesus como Senhor, como proprietário, como dono da sua vida. 1 Pedro capítulo 1, no verso 18 e 19, Pedro diz que Jesus, ele comprou a sua igreja, ele pagou o preço de sangue. Aqui Apocalipse capítulo 1, verso 5, e da parte de Cristo Jesus, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos comprou com o seu precioso sangue, nos comprou com o seu precioso sangue. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, não fomos comprados com ouro, com prata, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus, nós somos comprados. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse capítulo 1, verso 5. Você está entendendo, meu irmão? O que me falta ainda? Falta ter Jesus como Senhor da sua vida. Você tem que abrir o seu coração para Jesus mandar na sua vida, para Jesus dirigir a sua vida, para Jesus guardar a sua vida, para Jesus abençoar a sua vida, a vida da sua família. Você tem que ter Jesus como Senhor. Vamos voltar aqui, Mateus capítulo 19, Marcos capítulo 10, Lucas capítulo 18. Quando esse jovem ouviu isso, o que a Bíblia diz? Quando o jovem ouviu isso, a Bíblia nos diz: se queres ser perfeito, verso 21, Mateus 19, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e siga-me. O jovem aqui, antes aqui, ele falou que ele guardava todos os mandamentos. Ele guardava todos os mandamentos, que ele amava o próximo como a si mesmo. Ele amava o próximo, ele amava. Será que amava? Ele amava a Deus sobre todas as coisas? Será que amava? O jovem, ouvindo isso, deu as costas para Jesus, deu as costas para Jesus, e retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O seu coração estava nas suas propriedades, o seu coração estava no seu tesouro. Estava lhe faltando amar a Deus, estava lhe faltando amar o próximo, estava lhe faltando desprendimento. No Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, no verso 24, o Senhor Jesus diz que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, não podemos servir a Deus e as riquezas, não podemos servir. Verso 24 de Mateus, capítulo 6, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e as riquezas e a Mamon. E para terminar, Lucas capítulo 14, verso 33, Lucas 14, abra sua Bíblia, Lucas 14, verso 33, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo.
aquele que não renuncia, aquele que não tem Jesus como Senhor, não pode ser o meu discípulo. E se não é o meu discípulo, se não tem a mim como Senhor, não terá vida eterna. Faça uma análise da sua vida. Por favor, faça uma análise da sua vida. Faça uma análise da sua vida agora. Você crê em Jesus como Salvador? Legal. Você crê em Jesus como bom? Tá certo. Você crê em Jesus como mestre? Tá certo. Agora eu quero desafiá-lo a ter Jesus como Senhor da sua vida. Foi o pecado que este jovem cometeu. Ele não quis ter Jesus como Senhor da sua vida. Retirou-se triste. Jesus o amou. Jesus o viu partindo e disse para os seus discípulos: quão difícil é para aqueles que têm riquezas herdarem a vida eterna. Mas aquilo que parece impossível para os homens, é possível para Deus. É possível para Deus salvar aqueles que têm dinheiro, aqueles que não têm dinheiro. É possível para Jesus salvar aqueles que são príncipes. É possível Jesus salvar aqueles que não são príncipes. É possível Jesus salvar aqueles que pensam que são alguma coisa. É possível? É óbvio que é. Mas para que esta salvação, para que esta vida eterna se evidencie, você tem que ter Jesus como Senhor da sua vida. Nós temos que ter Jesus como Senhor das nossas vidas. Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Abra o seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir o seu coração, eu entrarei e serei o Senhor da sua vida. Eu entrarei e serei o Senhor da sua vida e lhe darei a certeza de vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, contempla agora o teu filho e a tua filha. Contempla agora esta família. Pai Santo, Deus eterno, pelo poder do Espírito Santo, que possamos entender a tua palavra, que possamos receber a tua palavra neste momento e tê-lo como nosso Salvador, e tê-lo como nosso mestre, e tê-lo como nosso Cristo, e usufruirmos da tua bondade e do teu amor, e muito mais, usufruirmos do teu senhorio. Jesus amado, abrimos agora o nosso coração, para que o Senhor possa exercer domínio sobre as nossas vidas, ser o Senhor das nossas vidas. Queremos obedecê-lo, glorificá-lo, amá-lo e exaltá-lo, Pai, em Cristo Jesus. Com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. E muito obrigado pela sua atenção. Amém e amém.